Peço só uma pequena questão, que eu tô um pouco rouco hoje, casualmente, nesse dia que eu vim falar para vocês, fiquei um pouco afônico, mas estou aqui com a minha água e tudo vai dar certo, graças a Deus. Pessoal, deixa eu falar um pouquinho a vocês como é que surgiu esse livro chamado Você é o Cara, que eu mostro aqui a vocês. Esse livro, eu fiz ele em 2011. Eu tinha lançado um livro chamado A Azeitona da Empada, em 2007, e é um livro sobre vendas. Não é? Depois, em 2009, eu lancei um livro sobre a negociação, a cereja do bolo. E sempre que eu encerrava palestras, o pessoal vinha falar comigo e pedir, Beto, você tinha que fazer um livro sobre vida. Eu digo, mas eu sou um homem de marketing, de vendas, enfim, nunca pensei sobre esse viés. Mas isso começou a me tocar, esta possibilidade, porque nos meus 2 livros eu usei algumas coisas que talvez tenham tocado muito as pessoas, que foi a minha história de vida pessoal. E aí, então, veio esta ideia de fazer esse livro, o Você é o Cara, que é um livro que mostra como nós podemos pegar os nossos dons, fazer dos nossos dons pontos fortes e os pontos fortes a nossa marca pessoal. Quando a Eliane falou comigo e disse que eu iria falar para um público mais sênior, eu vibrei e disse, não, eu quero fazer. Eu quero fazer porque ser velho, todos nós vamos ficar. Ser antigo é opcional. Então, conhecer mais, saber mais, estudar mais, seja em que fase da vida for, é algo que nos gratifica, é algo que nos impulsiona e que nos dá vida. E se é coisa que eu desejo a todos, é que todos possamos ter muita vida em todos os dias das nossas vidas. Então, eu falo aqui com prazer, eu me emociono até um pouco quando eu sinto esta vontade, tanta gente aí, no caso, ávida pelo conhecimento. E isto não tem idade, não tem fase da vida que seja para A, para B ou para C. Sempre é tempo de fazer algo. Pessoal, você é o cara. Você é o cara, eu vou trazer hoje aqui, eu vou contar um pouco a minha história pessoal. Não é para dizer que eu sou o cara, não. É que todos nós podemos ser o ou a cara se a gente focar em algo que eu vou passar aqui hoje para vocês. Em geral, eu dou palestras presenciais, passando slides, passando, no caso, vídeos. Mas aqui, se eu fosse ficar passando slides, vocês não iriam me ver. E olha, então eu mandei o material já previamente, que quero que seja disponibilizado para todo mundo, mas eu vou falar para vocês. Eu peguei um roteiro aqui e vou tentar sustentar oralmente esse nosso momento. Depois que eu encerrar, eu fico plenamente aberto para questionamentos, interações, o tempo que vocês quiserem. Tá bem? Vamos lá. Você é o cara. Você é o cara, tem uma história minha que eu acho importante colocar. Eu tinha 5 anos de idade. Eu morava aqui no Sul. Eu morei fora uma época, depois voltei. E eu morava aqui no Sul. Era um dia frio, de inverno, 11 da noite. E eu estava no carro com o meu pai. E o meu pai foi botar o carro na própria garagem. E nós não tínhamos
controle remoto. Nós éramos tipicamente uma família de classe média e, pasmem vocês, naquela época, pasmem não, você sabe mais do que eu, naquela época, controle remoto era um sinal exterior de riqueza até. E o pai não tinha o controle remoto. E o pai botou o carro na garagem. Como fazia frio, aqui faz muito frio, inverno, ele foi rápido, saiu do carro. Eu estava no banco de trás. Ele deixou o carro ligado, abriu a porta e foi abrir o portão. E eu dentro do carro. Farol aceso, a porta aberta e o carro ligado. E enquanto ele abre o portão, eu me lembro muito dessa cena. A porta aberta, entra dentro do carro um cara que eu nunca mais vou esquecer. Um gorro de lã, uma manta, um hálito de cachaça sem limão. Esse cara entra dentro do carro. Ele bate a porta. Ele dá a marcha ré e arranca o carro comigo dentro. E eu, com 5 anos de idade, 5 anos, talvez tenha sido o primeiro caso de sequestro relâmpago em Porto Alegre. Mas eu não pus essa história no meu livro, eu não trago aqui para contar a história do meu sequestro. Mas eu trago essa história, eu inseri essa história, porque deste momento ficou algo que marcou para sempre a minha vida. Eu fiquei extremamente gago. Gago de chutar a parede, como se diz. Sabe aquele gago que quer falar e não consegue e chuta a parede e assim. E você sabe o que é um menino gago na escola? O bullying. 8 anos, 10, 12 anos. Os apelidos: freio de mão, barco a vapor, por causa do... E aquilo ia me machucando. Tem um som aí aberto, só para... Estou escutando aqui. E aquilo ia me machucando, me corroendo, porque eu era um menino que gostava de falar. Sou filho de pai jornalista, mãe que dava aulas também, professora, e eu, por aquele trauma, por aquele momento, desencadeou em mim uma gagueira severa. Me lembro na escola, nas brincadeiras, tinha um amigo, colega marrento, que me dizia: Roberto, qual é o teu nome todo? Pô, Carlos Alberto Carvalho Filho. Até, além de ser longo, tem um K sequencial impossível de não trancar. E K, para gago, é um horror. Talvez seja o pior momento fonético que há. E aquilo ia me machucando, ia me corroendo. Lá pelos 15 anos, a primeira namorada. Eu era gago, mas eu era bem ajeitadinho. Quando eu ligava para ela, por um infortúnio fonético, o nome dela era Kátia. Perdão, um horror. Eu não conseguia falar. Eu tinha que chamar a minha mãe para chamá-la. Porque se a mãe ou o pai dela atendessem o fone, eu não ia conseguir falar. Aquilo foi um horror. Pessoal, tem um som, hein? Bom, tem que estar tomando água porque a rouquidão agora pegou um pouquinho. Foi passando o tempo e eu lá pelos 15 anos, eu
há 16 anos, perdão, tive que fazer o vestibular. E aí aconteceu o primeiro momento da minha vida. Eu tive que fazer uma escolha, e a escolha foi pelo medo de ter que falar. Eu escolhi fazer ciências exatas e fui fazer engenharia civil. E passei em engenharia civil. E cursei engenharia civil. Mas me formei com 5 anos de curso. Formei engenheiro civil. Aquela coisa toda, aquela festa, pai, mãe, amigos, todos falando, tu és um engenheiro civil. E eu comecei a pensar nisso com 22 anos. Formado engenheiro, eu tomei uma determinada decisão da minha vida. Passados 2 meses apenas, eu chamei pai e mãe e disse, olha, eu tenho uma coisa para dizer a vocês. Eu não vou mais ser engenheiro. Mas como? Disse meu pai. 5 anos, você fez o curso, passou em tudo, e você agora diz que não vai ser engenheiro? Eu digo, pai, eu não vou ser porque eu não tenho vocação. Aí ele, mas agora você viu? Eu digo, não. Eu sempre vi isso. Mas eu não tive coragem de poder enfrentar o problema. Agora, pai, eu tomei esta decisão porque eu vou seguir o caminho da minha vocação. E aí a primeira questão importante que eu quero colocar, vocação. Meu pai disse, e o que é que você vai ser? Digo, olha, o que eu vou ser, eu não sei. Mas eu vou começar a desafiar o meu problema. Eu vou fazer desse limão a limonada. E como? Eu vou ser vendedor. Pô, meu pai se apavorou e disse, pô, meu filho, vendedor? Você é engenheiro? No fundo, ele queria dizer, meu filho, você é gago, não vai vender nada. Eu digo, não, pai, eu quero seguir, eu vou pegar esse desafio. Tinha uma vaga de vendas na Xerox do Brasil, uma grande empresa à época. E a Xerox tinha uma vaga de vendedor novas contas. Novas contas é aquele cara que tinha que bater de porta em porta para vender máquina para quem não tinha máquina Xerox. Imagine vocês que me assistem aí agora. 22 anos, engenheiro, gago, muito gago, ter que encarar uma atividade dessas. Mas eu consegui esta vaga. E aí começou a minha grande volta, a minha grande guinada na vida. Eu comecei a viver realmente com 22 anos. Portanto, a minha infância foi doída, foi mastigada, foi uma infância em que a minha autoestima, por vezes, balançou. Mas, graças a Deus, eu tive força, tive coragem e tive convicção na minha vocação. Eu me lembro que eu comecei fazendo algumas coisas diferentes. Eu chegava de manhã, aquela mesa de vendas, o pessoal batendo papo, e eu conversava pouco por questões muito óbvias. Pegava as minhas coisas, como eram novas contas, eu tinha que dar uma olhada no mapa para ver aonde eu ia vender. Aquele guia de telefone. Naquele tempo não tinha Google. Pasmem, tinha vida sem Google. E eu tinha que pegar aquele guia e para saber as empresas da minha área para visitar. E durante muito tempo, durante vários meses, eu fiz algo que, para mim, foi fundamental. Deixa eu limpar aqui um pouco só.
Eu pegava pela manhã, saía às 8h30 e, invariavelmente, eu escolhia na minha rota para visitar a primeira visita um açougue. Vocês vão dizer, pô, Beto, mas vender máquina Xerox em açougue? Pô, se hoje já é uma coisa completamente fora da realidade. Imagina isso 25 anos atrás, há 30 anos atrás. Mas eu sabia que eu não ia vender máquina em açougue. Sabia. Mas eu não ia vender. Eu usava aquele açougue como laboratório. Experimentava falas, gestos, olhares, pausas. E aí, lá pelas 10 horas, eu já tinha gaguejado um monte, já tinha treinado um monte, e eu estava verbalmente aquecido para visitar empresas, escolas, estas, sim, potencialmente consumidoras de máquinas Xerox. E durante muito tempo eu fiz isso. E eu comecei a descobrir que para vender, muito mais importante do que falar, é fundamental comunicar. E comunicação é algo que transcende a fala. Tem muito do não verbal. Só para que vocês possam ter uma ideia, 7% do que a gente passa, o que você retém é o que eu falo. 93% é como eu falo. Então, esse não verbal ele é muito importante. Para complementar isso, eu fui fazer um curso de teatro. Muitos pensaram, pô, mas agora você largou a engenharia, foi ser homem de vendas e vai fazer teatro, quer ser ator? E eu não queria ser ator. Eu queria saber usar o meu corpo como complemento comunicacional, que pudesse suplantar a questão da minha gagueira. E pasmem vocês, eu venci. Eu sou gago até hoje. Eu sou gago. Mas eu criei para mim uma forma de fala que a gagueira fica minimizada. Eu trago isso aqui a vocês porque eu falo muito da questão da própria vocação. Eu falo muito da questão da gente fazer o que a gente gosta. E eu falo muito da gente poder saber os nossos dons, transformar dons em pontos fortes. E fazer dos nossos pontos fortes a nossa diferenciação pessoal. E fazer da nossa diferenciação a nossa grandeza pessoal. E quando nós temos grandeza, diferenciação, nós temos marca pessoal, que nós vamos carregar, que nós vamos levar para o resto da nossa vida. Existe uma chave para a gente fazer a diferença na vida. Essa chave chama-se autoconhecimento. Olhar para dentro de si não é uma coisa fácil. Ver o que você é bom e ver o que você não é bom. Esse autoconhecimento ele é importante. Eu gosto muito de uma frase do Peter Drucker, que foi um dos papas da administração. O Peter Drucker dizia assim: a gente gasta muito mais energia, tempo, dinheiro para irmos da incompetência à mediocridade do que irmos do bom desempenho à excelência. O que o Drucker queria dizer? A gente gasta tempo, energia, naquilo que nós não somos bons, naquilo que nós não gostamos, naquilo que nós não temos vocação, pelo simples medo de que o outro vai olhar e verificar que você não é bom nisso. Ora, todos nós temos pontos fracos, todos nós temos pontos fortes. Então, não é ruim a gente achar que vai ser menor por ter pontos fracos.
A gente perde tempo fazendo coisas que não é a nossa praia, vamos chamar assim. E perdemos tempo de focar naquilo que nós somos bons. Se a gente focar no que nós não somos bons, o máximo que a gente vai ser médio. E sendo médio, a gente não faz a diferença. Mas se nós focarmos naquilo que nós somos bons, nós temos chance de sermos ótimos. E sendo ótimo, a gente tem muita chance de fazer a diferença. Por isso que, quando eu decidi largar engenharia e me dedicar a uma atividade comercial, que depois eu fui fazer o mestrado em marketing, enfim, mas eu me dediquei, eu fui me transformar num vendedor, eu me fiz um vendedor. Foi a maior vitória minha. Ganhar prêmios, dinheiro, viagens com vendas. Porque aquele menino gago, caramba, a última coisa que se poderia pensar é que ele seria um vendedor. Mas eu apostei na minha vocação. E aqui vai uma mensagem. Siga a sua vocação. Siga o que lhe dá prazer. Siga o que lhe impulsiona. Siga o que brilha o olho. Estude mais. Conheça-se mais. Ame-se mais. Independente da fase da nossa vida, sempre é hora de fazer. Conheça-se mais, estude mais, aprenda mais, ame-se mais e seja feliz, porque no fim da vida, no fim desta vida, a nossa felicidade, a felicidade de cada um de vocês, certamente vai ser a diferença que vai fazer a diferença. Essa é a primeira mensagem que eu queria deixar. Para falar sobre Você é o Cara, vocês vão ter depois tudo. As lâminas, por exemplo, vão ser todas postas para você, já mandei aí. Para falar sobre Você é o Cara, ele tem um processo evolutivo. Ele começa com uma coisa chamada dom, talento. Ele é a base de tudo, talento. Esse talento tem que ser transformado em ponto forte. Esse ponto forte se catapulta para a diferenciação pessoal, e a diferenciação pessoal, bem feita, bem trabalhada, ela se torna grandeza pessoal, se torna marca pessoal. Vamos falar do primeiro item, talento. Talento é um dom. Ou você tem, ou você não tem. Essa é a má notícia. Não dá para comprar talento. Eu não vou na banca comprar talento, eu não vou no mercado comprar talento, porque talento vem conosco. Ele é pessoal, individual e inato. Mas tem uma coisa boa, porque Deus é generoso conosco, ele dá talento para todo mundo. Uns para uma coisa, outros para outras, mas todo mundo tem talento. E o que eu provoco aqui a vocês, é vocês conseguirem descobrir os seus. Não é muito difícil. Basta ter autoconhecimento. E como que a gente faz essa descoberta do talento? Não tem regra. Se vierem dizer que tem regra, não tem regra. Mas tem sinais. Sinais que a gente possa entender e sinais que a gente possa utilizar. A primeira coisa, base de tudo, autoconhecimento. Chave na vida. Autoconhecimento é difícil às vezes. É duro para a gente olhar para dentro e ver que tem coisas que nós não somos bons. Mas é assim, todo mundo tem. Todo mundo tem. E todo mundo tem coisas boas. Então, o autoconhecimento ele é chave. Nós temos que ter esse descortino para poder entender essas questões. Mas eu vou dar algumas dicas para vocês. A primeira delas, dê atenção aos
seus sinais interiores. Perceba com que rapidez você domina algumas atividades. Com que facilidade você evolui no seu aprendizado. Tem coisas que a gente pega rápido, que a gente conhece rápido, que a gente não precisa de muita explicação para entender. E a gente tem uma facilidade para poder aprender. Isso é um sinal de dom, isso é um sinal de talento, isso é um sinal de vocação. A outra questão é o seguinte: olhe para dentro e veja como você, muitas vezes, fica pensando em como fazer melhor, em como entender uma solução criativa para isso. Isso não tem em manual nenhum, mas é o nosso talento que pede isso, que inventa, é o nosso talento que inquieta, é o nosso talento que emerge. Veja, por exemplo, o grau de envolvimento que você tem com determinadas atividades. Aquela coisa que você faz, que faz você perder a noção do tempo. Você não olha para o relógio para saber que hora tem que encerrar. Você fica com pena porque logo vai ter que encerrar. Esse grau de envolvimento é um sinal também que você tem talento. Mas, em momento nenhum, você pensar em fazer isso por dinheiro, embora seja dali que você possa ganhar bom dinheiro, ponto final. Você está diante de um talento. E a comprovação disso, eu chamo de prova dos 9, né? A matemática, ela é sensorial. E é muito simples. É o olho que brilha, é o coração que dispara, é a motivação que cresce e é o imenso prazer que a gente tem em fazer determinada atividade. Pensem nesses sinais. Façam um autoconhecimento de vocês. Descubram os seus dons. Certamente, eles vão desencadear coisas maravilhosas para vocês. Porém, pessoal, talento em si não é o suficiente. Quantas pessoas que a gente conhece, que a gente olha que talento ele tem para aquilo e não vingou na vida. Quando o cara acha que talento é base, ele é base. Mas quando ele acha que talento é tudo, está muito errado. A gente precisa transformar esse talento em ponto forte. E como a gente transforma isso? Primeiro, a gente tem que saber o que é um ponto forte. Ponto forte é a obtenção de um desempenho estável, em alto nível, quase perfeito e constante em determinada atividade. Ponto forte não é você estar um dia a fazer bem uma coisa. Ponto forte não é você fazer 2 dias. Ponto forte não é você fazer 3. Ponto forte é você ter alto desempenho com uma constância maior. Você pode até um ou outro dia não ir tão bem, mas você vai perceber que a sua média é acima da régua. Você vai perceber que a sua média é muito acima dos outros. Então, isto é quando você consegue transformar ponto forte, quando você consegue evidenciar um ponto forte através do seu talento. Ponto forte não é ter condição de. Ponto forte é manter excelência em. Fazer bem, todos nós podemos fazer algo. Esforço, a gente pode fazer algo que a gente não tem dom. E até fazer bem. Não vai fazer brilhantemente. Não vai fazer brilhantemente, mas vai fazer bem. Mas o problema é manter essa constância, é manter essa excelência. Por isso você tem que ter esse ponto forte, manter excelência em. E como a gente transforma dom, como a gente
lapida o dom, o talento em ponto forte. E aí vem uma máxima do RH. E eu uso isso muito. Você tem que, todo dia, dar chá para o seu talento. Chá. C-H-A. O que é o chá? O chá, o C-H é o C, conhecimento. Estuda mais, aprenda mais. Aprendizado contínuo. Aquela coisa, eu me formei em engenharia, eu fiz o mestrado. Não, eu estou sempre estudando, eu estou sempre lendo, eu estou sempre querendo participar de cursos, eventos, palestras. Isso tudo para mim também é importante, porque é um aprendizado contínuo. Então, esse é o C do conhecimento, que é o saber. Conhecimento é saber. O H do chá é habilidade. Habilidade é saber fazer. Eu tenho o saber, que é o conhecimento. Eu tenho a habilidade, que é saber fazer. Caramba, saber fazer tem uma máxima importante: treinar. Tudo é treino. Pessoal, eu já devo ter dado 500 palestras para mais na minha vida. Dou palestra desde 2005 e profissionalmente desde 2007, quando eu fiz o livro. Toda a minha palestra, hoje mesmo, uma hora antes, eu me concentrei. É uma palestra difícil fazer online, não é a minha praia é presencial, pela questão cênica até. Eu sempre digo que eu sou um ator de teatro, eu não sou um ator de cinema. Então, eu uso muito o palco para isso, porque eu acho que a energia ela é muito importante. Mas hoje, para falar para vocês, para essa palestra que eu já dei dezenas, centenas de vezes, para essa palestra, eu treinei meia hora vendo o que eu ia falar para vocês. Que sempre a gente coloca algo novo, insere algo novo. É treinar. É o meu açougue. Eu aprendi com açougue. Treino é muito importante. Repetição, dedicação, transpiração. Esta é a habilidade. E o A, o chá do A, é atitude, que é querer fazer. Se eu sei fazer, que é habilidade. Primeiro, se eu sei, que é o saber do conhecimento. Se eu sei fazer, saber fazer, habilidade. Eu preciso querer fazer. Eu preciso ter motivação para fazer. Eu preciso ter força pessoal para fazer. Porque se eu sei fazer, mas eu não quero, não vale nada. Não vale nada. Então, esses três elementos, eles são fundamentais na vida da gente. E eu julgo até aquele que é fundamental mesmo é o querer fazer. Se eu não quero, não adianta saber. Se eu não quero, não adianta saber fazer. Se eu não quero, eu não vou fazer. Pessoal, pegue o seu dom, depois que você tem essa descoberta, aplique chá diariamente, cotidianamente, e transforme os seus dons em pontos fortes. Eu tenho 4 dicas fundamentais acerca disso a vocês. O primeiro deles, a primeira dica, é o seguinte, e serve para toda a nossa vida e todas as coisas. A primeira coisa é o seguinte, não basta ser, tem que parecer ser. Caramba, eu vou dizer um negócio para vocês que é duro dizer, mas é real. Sempre quando eu falo, às vezes as pessoas me olham meio estranho. Mas eu vou dizer de novo. Nós não somos o que nós achamos que nós somos. Nós somos o que os outros acham
que nós somos. Se o outro não percebe valor em mim, eu não valho nada. Lamentavelmente, o outro precisa perceber. Uma joia na mão de quem não conhece joia vira uma bijuteria. Marketing pessoal é uma questão de percepção. É o cliente que dá. Então, pense nisso. Não basta ser, tem que parecer ser. Não é se exibir, é se diferenciar. É se estigmatizar com coisas boas. A outra questão é cuidado para não se auto-exigirem de maneira demasiada. É ruim demais. Aquela coisa da gente não admitir erro só faz mal. Todo mundo erra. O ser humano erra. O ser humano erra mais do que acerta. Portanto, não exija para você a perfeição. Não exija que você tenha que ser bom em tudo. Não exija que você não possa errar. Eu durante muito tempo da minha vida, jovem, adolescente, eu fiz fonoaudiologia para poder superar a minha gagueira. E eu ia bem, eu fazia aqueles exercícios, foram muito úteis para mim, muito úteis. Mas, lá pelas tantas, eu gaguejava. E eu não admitia gaguejar. Eu tinha vergonha de falar. Eu tinha vergonha de me expor. Eu achava que eu tinha que falar como William Bonner. Eu nunca vou ser o William Bonner, porque eu sou gago. Mas eu me exigia ter uma locução perfeita do William Bonner. Eu não consigo. Se eu for falar numa única linha, numa única melodia, eu vou gaguejar. Agora, se eu falar com a alma, se eu falar com o meu corpo, se eu falar com o meu sentimento, se eu falar da maneira que eu acho que vale a pena viver, se eu falar com vida, eu consigo transformar isso maior do que uma simples questão de fala. Então, controlem essa autoexigência demasiada a vocês. Não leva a nada. Todos nós podemos errar. Não é feio errar. A outra questão é utilizar eventuais pseudos pontos fracos em pontos fortes. Ou deixar que os pontos fracos possam revelar coisas boas de você. E aqui eu vou contar uma história. Eu, quando dou palestras em aspecto presencial, eu uso até um cenário para isso. Um banco, é um cenário porque ele fica melhor para representar. Aqui eu não vou poder, mas eu vou tentar fazer com que vocês possam entender. Há muitos anos atrás, eu tinha negócios no Uruguai. E eu tinha... E o pessoal lá do Uruguai, amigos, que eu fiz muitos amigos do Uruguai, sempre gostaram da minha forma de poder vender. Uma maneira muito franca, muito liana, muito sentida, muito emocional, muito sanguínea. E, como diz o meu livro, A Cereja do Bolo, muito emocional. Cereja do Bolo é um livro que mostra como a emoção, que é a cereja, quando entra num processo de negociação, ele faz toda a diferença. Porque nós somos seres humanos, nós não somos máquinas. O lado racional serve para a gente convencer.
mas o lado emocional serve para a gente envolver, para a gente conquistar. Então, eu sempre tive isso comigo, por necessidade, mas por gosto pessoal. Eu nunca gostei de falar com a voz das minhas cordas vocais. Eu sempre gostei de falar com a voz da minha alma. Engenharia me mostrou que eu não era um homem para ser da singularidade dos números. Engenharia mostrou para mim que eu só poderia ser feliz se eu vivesse na pluralidade das pessoas. Então, eu vou contar essa história, como nós podemos, de uma questão que parece ruim, transformar em coisas boas. O pessoal tinha uma negociação para fazer com os japoneses e pediram que eu fosse junto com eles para negociar. E eu digo, ok, legal que vocês me convidaram, vamos sim, com todo prazer. Pegamos um voo longo, né, para negociar com o japonês. E durante o voo longo, eu e mais 2 amigos me pediram, Beto, eu vou pedir um negócio para ti. O que é? Cuida para não falar alto. O japonês ele gosta de um tom mais monocórdio. E tu fala alto, fala baixo, tu usa muito isso. Então, cuida para falar monocordicamente. Puxa. Eu digo, cara, desculpa aí, mas você sabe, eu sou gago. Se eu for falar assim, vai ser um fiasco. E ele, não passa nada, querido. Habla despacio, tranquilo. Digo, tá bem. Passou mais um tempo e o outro amigo, Beto, mais uma única coisa. O que é? Cuida para não usar os braços. O japonês tem gestos mais contidos. Aí eu digo, aí vocês estão brincando comigo, porque eu sou gago e eu uso demais os braços. Braço, eu costumo brincar, é língua de gago. Porque às vezes você vai trancar, você solta um braço e resolve tudo. Não dá. Por que vocês não me disseram antes que eu não pegaria o voo? Ah, passa nada, querido. Tranquilo. Habla despacio. Bom, sei que a minha viagem já ficou, com o perdão da expressão, ficou uma bosta. Bom, já fui todo contido. Bom, chegamos lá, descemos, fomos para o hotel, tomamos um banho, dormimos. No outro dia, tínhamos o tal do encontro com os japoneses. E aí, quando nós fomos pegar o táxi, um me disse ainda, Beto, uma última coisa. O que é? Cuida para não abraçar o japonês. Eles não gostam de toque. Pô, e eu sou muito sanguíneo, eu gosto de abraçar, tocar. Esta pandemia, para mim, é um horror. Esse negócio de ficar soquinho para cá, soquinho para lá, me tira muito do meu ímpeto. Mas vamos lá, é necessário, estamos fazendo. Até Covid tive já. Ontem, estava dizendo antes, completei 1 ano de Covid que eu tive. E pasmem vocês, estou com anticorpos nas alturas, como se eu tivesse sido vacinado. Não sei como, mas o meu corpo produziu isso de maneira incrível. Então, estou bem feliz até por isso. É óbvio que eu tenho que manter o cuidado, mas eu estou bem feliz de estar com nível alto. Bom, mas vamos lá, voltando. Pegamos o táxi, então. E eu pensei, não posso falar alto, não posso usar abraço. Abraçar, então, deixa assim. E fomos. Fomos lá, descemos do táxi, subimos elevador e fomos na sala. Quando chegamos lá, tinha 3 japoneses. Os 3. Queridos, simpáticos. Eu entrei com os meus amigos e eles, distantes, só fizeram um hi. E eu, hi.
já fiquei feliz porque não começava com K o raio. E foi. Subimos, tinha uma mesa oval e os três ficaram na frente e nós três ficamos aqui. Eu fiquei no meio e os meus dois colegas do lado, e na frente, um no meio e dois do lado. E eles começaram a conversa, pediram que fosse em espanhol, e começamos, então. Eles começaram a falar em espanhol. Eles falando, e eu ali contido, eu pensei, como é que eu vou falar para não usar a mão? Falar baixo eu até acho que consigo, mas não usar a mão vai ser difícil. Aí eu tive uma ideia, eu sentei em cima das minhas duas mãos e fiquei presinho aqui, enquanto eles falavam com o japonês. Já ia lá uns 5 minutos de conversa, 10 talvez, nem tanto mais. E eu praticamente vendo o tênis, porque era, olhava para um, olhava para o outro, olhava para um, olhava para o outro. Lá pelo 10º minuto, eu disse, pô, não vim aqui para ficar olhando. E eu, com as mãos embaixo, falando baixo, fui entrar com licença em espanhol, que é com permiso. E quando eu fui falar o com permiso, eu esqueci que o co é primo irmão do cá. E o co, sem mão, falando baixo, saiu algo horroroso, tipo... E não saiu o com. Os meus amigos me olharam e os japonesinhos arregalaram os olhos. Que é isso? Foi um esforço. A sorte que a mesa embaixo eu pude chutar. E deu para sair um pouquinho, mas era uma trancada atrás da outra. Caramba, até que eu soltei os braços. Soltei os braços, pedi com permisso para eles e disse, olha, eu vou pedir uma gentileza a vocês. Vocês estão aí vendo a luta que eu estou tentando fazer para poder falar. Eu sou gago e eu tenho algumas técnicas, algumas coisas que eu preciso fazer. A primeira delas, o meu tom de voz, eu preciso usar mais alto e mais baixo. Eu peço a vocês, posso fazer isso? Eu não quero agredir ninguém, não quero... é a minha forma de ser. Eu posso fazer? Eles riram, disseram claro. Quando eles me disseram claro e sorriram, eu digo, tem mais uma outra coisa. Os meus braços. Eu preciso usar os meus braços, porque senão não vou conseguir falar. Posso usar os braços? E eles, claro! Foi uma outra vida. A negociação mudou, eu pude falar, eu pude expressar, a relação com eles ficou leve. Nós fechamos o negócio. Mas o mais bacana, como um troféu que eu levo para mim, para sempre na minha vida, é que na hora de ir embora, o japonesinho me abraçou, me deu um abraço, eu quase dei um beijo nele. A mim contive, que já era demais. Mas foi uma coisa maravilhosa, o que mostrou para mim claramente, que a gente tem que utilizar muitas vezes aquilo que parece ponto fraco em benefício para você. Então, façam isso que é muito importante. E como a gente potencializa a diferenciação em vantagem competitiva por meio desta grandeza pessoal. A busca da grandeza, ela tem uma regra: detectar os teus dons, desenvolver, cultivando a harmonia de 4 tipos de inteligências. A primeira delas é a mental. É o QI.
Isso é importante, mas ela não é única. Ela não é única. O QI é a mente. Cultivar, desenvolver é possível, sim. A outra é a física, a do corpo. Tratar do corpo, cuidar do corpo, cuidar da sua saúde. Isso é inteligência. Viver como se não houvesse amanhã é sinal de pouca inteligência. É sinal de pouca inteligência. Então, isso também é cuidar da saúde, exercícios físicos. Isso é importante. A outra é a espiritual, o espírito. Poxa, o seu lado interno, o cultivo disso, algumas crenças, a fé que você pode, seja em que for, a crença em você, a autoestima, a autoestima. Eu sempre gosto de falar, a autoestima, às vezes, é mais importante que saúde. Porque se você tem autoestima baixa, você fica doente. E se você tem autoestima alta, você cura a doença. Então, isso é o lado espiritual que a gente tem que cultivar. Gostar de você. Quando eu digo ame-se mais, é para se amar mesmo. É para se achar o cara. Não é para sair falando que eu sou o cara, mas internamente, você tem que se achar o cara, a cara. Você tem que ver que você funciona bem. A outra é a inteligência emocional, que é fundamental para o relacionamento interpessoal. Pasmem vocês, nós não temos condição mais de sermos autossuficientes. Aquela história de carreira solo, eu me basto, num mundo cada vez mais interconectado, não tem espaço. Você vai precisar dos outros, você vai precisar se relacionar, você vai precisar fazer relacionamento, network, e para isso você precisa ter inteligência emocional. Você precisa ter empatia, você precisa ter essa condição muito clara em você para se relacionar. E como a gente utiliza essas 4 inteligências? Na inteligência mental, tem uma palavra-chave: a capacidade de visão. Visão é poder enxergar o futuro com o olho da mente. Vou dizer uma coisa para vocês. Quem tem visão, tem futuro. Quem não tem visão, tem destino. Que até pode ser bom, mas é destino. Esse negócio de deixa a vida me levar é muito bonito em samba, mas não funciona na vida. O sucesso, o êxito, ele vem para quem tem visão. Ele vem para quem enxerga aonde quer chegar. Um outro fator é a disciplina, que ela é necessária para concretizar essa visão. Disciplina é método, é processo, é planejamento. Disciplina, cá para nós, é um investimento à excelência. Investimento à excelência. O outro ponto é a espiritual. Estou trocando óculos aqui, porque uns suam, eu vou trocando. Eu gosto de óculos, só para saber. A espiritual. A espiritual é aquela consciência interna. São os nossos valores, a nossa ética. Isso é fundamental para a gente. Aquilo que você traz consigo, aquilo que você utiliza para criar o seu processo de diferenciação. E o emocional? A emocional é uma palavra básica, que é paixão.
É aquilo que faz a gente levantar quando parece que dá vontade de largar. Quando você faz com paixão, nada segura você. Eu ponho 4 perguntas para uma reflexão estratégica de vocês. Visão, façam uma pergunta. Aonde eu quero chegar? Aonde? Daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15, o que seja. A pergunta é para disciplina. Como eu faço para lá chegar? Qual o meu método? Qual o meu processo? A outra é consciência. Tem outra pergunta. Por que eu quero lá chegar? E a quarta é a paixão. O que me move a lá chegar? Pessoal, tudo o que marca faz marca na vida. Qualquer coisa que vocês façam, por mais pequena, está somando para a construção da sua marca pessoal, para o bom e para o ruim. E isso é muito comum hoje na rede social. Marcas são feitas, que demora tempo, porque marca se constrói e às vezes se destrói. Num mau movimento, numa má exposição de rede social. Tudo o que marca faz marca. Levem com vocês isso. Pequenas coisas podem fazer grandes efeitos, grandes reflexos. E tem uma coisa que é fundamental na marca pessoal, que é reputação. Reputação é a essência da marca pessoal. Reputação é como nós queremos ser vistos quando nós formos embora daqui. É o que vai ficar. Tem uma palavra que é importante para a reputação. Legado. Qual legado eu vou deixar? E ela, para mim, é o maior patrimônio que o ser humano pode desfrutar. Ela independe de status, de cultura, de poder econômico. Ele é um legado que a gente deixa como marca ao longo de toda a nossa existência. E ela é feita de 4 pontos. O primeiro deles é confiança. A base da reputação é confiança. Confiança, se não é tudo, é base para tudo. É onde verdades são ditas e promessas são cumpridas. Eu vou contar uma história para vocês de como a confiança, a reputação pela confiança, ela é importante. Vocês já deram para poder olhar que eu gosto muito de óculos. Eu gosto muito de óculos. Eu devo ter aqui em casa algumas dezenas até de óculos. Há um tempo atrás, eu estava em São Paulo, alguns anos já, e numa reunião, e eu tinha voo no outro dia. E a minha reunião encerrou mais cedo, e eu não consegui mudar o voo. E aí eu resolvi, então, ir no shopping para passar o tempo. Entrando no shopping, como eu sempre faço, um dos primeiros lugares que eu vou, e certamente eu sempre entro, é em ótica. Eu vou olhar o que tem de óculos. Isso em qualquer lugar que eu for, no mundo todo. Eu sempre vou em ótica. Adoro óculos. E gosto de óculos diferentes, porque tem muito óculos, tem que ter óculos, né, que muda cores diferentes, formatos. Enfim. Eu entrei no óculos, nesta ótica e bati o olho num óculos que, puxa, achei maravilhoso. Óculos fashion, diferente, preto grosso, que, puta, eu vou querer levar esse óculos. Mas eu tenho uma mania também, agora até nem tanto, porque agora eu estou usando lente multifocal. Mas antes, o meu óculos era só para longe. E eu tinha essa mania de fazer o óculos na hora. Eu sempre gosto de comprar as coisas e já sair usando. E quando eu vou numa determinada loja, ou sair
levando, não sou de, venho pegar depois, vou pegar uma determinada roupa não, eu gosto de comprar e, se for possível, usar no outro dia, assim vai. E óculos, eu tinha essa vontade, eu sempre tinha essa coisa de comprar e mandar fazer a lente na hora. Como eu tinha tempo, a lente, quando ela é simples, eles fazem em 1 hora, eu digo, faz o seguinte, eu gostei desse óculos, eu vou comprar, mas eu quero que você faça a lente agora e eu vou dar uma volta pelo shopping. Daqui a 1 hora e meia eu venho e pego o óculos. A menina muito educada, com um conhecimento profundo dos óculos, da forma, foi muito franca comigo. Olha, eu vou lhe dizer um negócio. Eu estou com uma questão na máquina aí, mas eu não consigo fazer para você hoje. Eu digo, sim, mas eu queria levar. Mas não vai dar, eu lamento muito. Mas eu faço uma coisa. Se você me der uma chance, eu vou tentar fazer isso amanhã cedo. Ela me perguntou, qual é o horário do teu voo? Eu disse que era 11 horas e eu tinha que estar lá 10 horas. Ela disse, olha, eu vou tentar. Se eu conseguir fazer, eu levo para você no aeroporto. Você paga se você estiver lá. Se não, azar. Eu digo, você vai fazer isso. Você vai correr risco de eu não estar lá. Não, eu vou fazer. Eu vi que você gostou, eu vou fazer tudo para tentar levar para você. Eu digo, ok. Ela me perguntou, como é que você quer pagar? Cartão de crédito. Ok. Perfeito. No outro dia de manhã, estou chegando no aeroporto, estou chegando no meu guichê, e eu olho e tem uma menina que está me olhando. Eu até achei estranho, porque ela ficou olhando fixo para mim. E eu achei estranho, porque depois de uma certa idade a gente vira homem invisível, ninguém olha mais para ti, né? E aí você vai indo, ela foi me olhando. E quando eu cheguei perto, eu vi que era ela. Aí eu digo, oi, você veio? E ela tirou da bolsa os seus óculos. Eu digo, você trouxe. Quando eu peguei o óculos, tirei e comecei a botar, ela botou a mão dentro da bolsa e sacou de dentro da bolsa um espelhinho, um espelho, para eu me olhar. E eu, na frente daquele guichê, as pessoas passando, eu com óculos, ela na minha frente, o que eu disse? Ficou bonito. Ela disse, então, está aqui a máquina de cartão de crédito para você pagar. Caramba, me encantei com a menina. Ela fez tudo que gera a confiança. Ela foi competente, ela foi benevolente, que é uma outra qualidade de confiança, e ela soube resolver problema, que é o que te dá muita confiança. Olha, durante muito tempo, eu ia para São Paulo. Se eu fosse naquele shopping, era parada obrigatória ir naquela loja. Até que ela saiu depois, não sei para onde foi, mas ficou para mim uma determinada marca muito importante. Como a confiança, pela competência, pela benevolência e pela capacidade de resolver problema, é fundamental na questão da reputação. O outro ponto é a singularidade. A capacidade de nós sermos únicos. É aquela capacidade que uma pessoa define você em 3 adjetivos, talvez 4, no máximo 5. Quando você é único na mente de alguém, quando você cria marcas assim, você começa a ter uma reputação grande. Eu sempre digo que eu trabalhei muito essa coisa de ser gago. E eu faço questão de dizer que eu sou gago. Até como uma marca pessoal.
Muita gente, quando me contata para palestra, eu quero a palestra do Gago. Eu descobri uma coisa importante. E como é importante tu ser único. Gente que fala bem, são muitas pessoas. Palestrante que fala bem, todos. Agora, Gago que fala bem, é difícil. Palestrante Gago, então, eu sou líder de segmento. Não conheço. Como na vida, aquelas coisas que poderiam ser um problema viram valor agregado. Quando eu era menino, eu chorava porque eu era gago. Eu dizia a Deus, por que comigo acontece isso? A gente sempre acha que é conosco que as coisas ruins acontecem. Mal sabe a gente, muitas vezes, que de uma coisa difícil, de uma coisa que pode parecer ruim, é a salvação, é o teu rumo para tu poderes dar uma guinada na vida. Se eu não fosse gago, talvez eu não fosse estudar tanto. Talvez eu não fosse ler tanto. Porque gago tem que ler muito para trocar a palavra. Aqui falando com vocês, várias vezes eu ia trancar e eu tive que trocar por um sinônimo. Vocês nem percebem, mas a minha mente foi treinada para isso. Mas foi treinada por quê? Porque eu sou gago. Se eu não fosse, talvez eu fosse um cara mais acomodado. Talvez fosse um cara que não vibrasse tanto. Talvez fosse um cara que não passasse aquilo de mais importante que existe: vida. Eu sempre gosto de dizer, quando a morte chegar, eu só espero que ela me pegue vivo. Essa frase não é minha, é de uma senhora bem mais velha que eu, que me disse certa vez. Ela disse, meu filho, eu vibro todos os dias, porque a morte ela vai vir, mas quando ela chegar, ela vai me pegar viva. Que coisa linda, que exemplo de vida e que mensagem nesse sentido. A outra questão é a questão de você ser relevante para alguém. A reputação passa pela relevância, pela percepção de valor que eles vão ter em relação a você. E o quarto ponto é a estima, é o reconhecimento. É as pessoas reconhecerem você por aquilo que você faz, por aquilo que você sente, por aquilo que você emana, por aquilo que você é. Isso é importante. As pessoas terem estima por você. Estima não é bajular. Estima é reconhecer valor. Uma marca pessoal de sucesso, acima de tudo, ela tem que ter 3 elementos na mente de quem percebe: valor, excelência e paixão. Vou repetir: valor, excelência e paixão. Coloquem isso em cada um de vocês. Tem uma determinada frase que eu faço que é o seguinte: a sua marca pessoal vai fazer de você o cara ou a cara que você for gerador de excelência, numa coisa de valor, executando com muita paixão. Pessoal, é impensável alguém fazer algo fora de série sem paixão. Impensável. Eu, encaminhando para o final a minha apresentação, eu vou deixar uma determinada mensagem que eu até pus nesse meu livro aqui, depois eu vou ler uma parte final, mas eu quero dizer para vocês uma coisa. Cada um de vocês é um talento único, inimitável, irrepetível. Até pode ser substituível, porque todos nós somos, mas ninguém repete integralmente a gente. Nós somos únicos. Se você acha que não é isso, me diga uma coisa. Onde será que existem Beethoven, Tom Jobim, outros Beethoven, outros Ayrton Senna, Frank Sinatra, Presley,
Pelé, Monteiro Lobato, Beatles, Picasso e tantos Joãos, Josés e Marias, mundo afora. Saiba que todos marcaram e marcam cotidianamente a sua história, fazendo aquilo que gostavam e sabiam fazer bem, dando vazão ao brilho dos seus talentos, dando vazão ao brilho da sua alma, dando vazão à sua vocação. E com eles, e como eles, cada ser humano tem a sua contribuição também a dar, direcionando o talento para alguma coisa de valor. Beethoven era surdo, Picasso era bipolar, o Elvis era paranoico, o Garrincha tinha pernas tortas, e daí? Eu sou gago, e daí? Eu gosto muito de uma frase do Chico Xavier. Ele diz assim: ninguém pode parar o tempo, voltar atrás e refazer um novo começo. Mas todos nós podemos, a partir de agora, começar a fazer um novo fim. E eu encerro aqui lendo uma parte final do meu livro, onde eu diz assim, eu pus isso, eu fiz questão de poder ler a vocês. Acredite em você, nas suas qualidades, nos seus dons e, especialmente, escute a voz da sua vocação. Defina ou redefina a sua vida com base nos seus valores, nas suas valências, nos seus sonhos. Aposte tudo nos seus talentos naturais. Transforme seus pontos fortes e deles os seus diferenciais na vida. Não hesite. Acredite sempre em frente. Repito a vocês, façam dos limões uma limonada. Descubra o seu eu verdadeiro. Valorize seus pontos fortes. Minimize os seus pontos fracos. Sendo feliz, fazendo aquilo que você gosta. E, sobretudo, foque no que você sabe fazer bem. Não culpe, pessoal, ninguém pelos seus fracassos. Não espere ninguém encontrar soluções para você. Não impute em ninguém aquilo que só você é capaz de fazer por você. Você é fonte dos seus sonhos. Você é guia do seu destino. Você é a principal razão da sua vida. Você é o cara. Você é a cara. E, para encerrar, eu convido vocês a uma reflexão. Tem um dito popular que diz: o que a gente leva dessa vida é a vida que a gente leva. Reflita quando vocês saírem daqui, quando vocês desligarem, quando vocês forem para casa, quando vocês já estão em casa, forem dormir, forem pensar o amanhã, quando vocês quiserem. Reflitam comigo numa questão. Se a gente leva dessa vida, é a vida que a gente leva, você vai querer levar o quê? Muito obrigado aí pelo carinho de vocês e espero que vocês tenham gostado. Obrigado.